A Caatinga é o único bioma brasileiro e também só pertence naturalmente aqui no Brasil, porque em nenhum outro lugar do mundo existe esse bioma tão rico, tão quanto a Caatinga, né? Quando se fala, ou quando falamos em Caatinga, para quem não conhece, quem não tem conhecimento do que é e que não vive ou convive aqui com esse pessoal desse sertão, desse bioma, creio que logo vem a impressão de um deserto, encontrar uma região deserta, pobre. E de fato, aqui no nosso, nesse bioma, de modo especial, nesse nosso sertão, a gente vê a Caatinga como uma coisa das mais ricas que existe, tanto em suas árvores, em seu solo e no seu subsolo. Sou Edmário Laranjeira, popular Zezinho de Cori, fazenda Lagoa Nova. Moro aqui há mais de 10 anos, há 15 anos trabalho aqui, a qual depois me tornei proprietário. E estou aqui cultivando a minha cultura de mandioca, meus pés de manga, laranjeira. A Caatinga, para nós aqui, da qual tenho conhecimento, ela é composta por muitas árvores, tais como, uma que já posso até dizer que as maduras já foram extintas, como a aroeira, o jatobá, pau d'arco. Essas madeiras que eram consideradas como madeira de lei já não existem, porque já houve essa grande devastação, essa extração dessas madeiras, de modo especial a aroeira e o jatobá. O engazeiro era uma planta muito comum aqui da beira desse rio Santana. Em especial o pajeú, uma planta também de água. Ele fazia eles mesmos se florestavam à beira do rio, às margens do rio, como se diz, né? Eu quero colocar aqui as coisas que eu vivi na minha adolescência, sim, que me lembro muito bem, e que hoje você não se vê mais nada em relação disso que eu vou falar. Eu me lembro que tinha meus 14, 15 anos, a gente ia pescar numa lagoa chamada Pajeú. E quando era época, a floresta era tão rica que produzia tantos frutos. Dentre esses frutos, havia uns frutinhos pequenininhos, pretinhos, acaçu. Não sei se vocês lembram, têm conhecimento. Ó, tá vendo? Já não tem mais conhecimento. Eu tenho conhecimento desses frutinhos. A gente chamava de uva. Tinha uns grandes, outros pequenos. Um grande, não era muito grande, mas era saboroso demais. A gente chupava na hora que dava no pé, que acertava, a gente chupava todo, tirava. A mão e a língua da gente e os dentes ficavam pretinhos, porque tinha uma tinta muito forte. Então era muito gostoso, era a fruta aqui desse sertão, a uva aqui desse sertão. Então muito gostoso. Tinha mais outros, tinha a bananinha também, que dava um cachinho com uns frutinhos compridinhos, talvez alguém se lembra. Então tudo isso foram riquezas. Tinha o araticum também, que fazia parte, ainda faz, embora a gente ainda faz parte, mas produzia muito, chamava a atenção das raposas, dos meia-noites, na época que ia lá comer, e se espalhava a semente nascendo. Se bem que o araticum é de uma região mais pedregosa, digamos assim. Tinha pitomba, tinha essas coisas tudo, Tinha o jatobá também, o fruto do jatobá, que as pessoas, de modo especial, os meninos, gostavam. Hoje ninguém dá mais valor, embora exista muito pouco, mas ninguém dá valor mais. Então havia aí, olha, uma coisa importante que eu vou te dizer aqui, que até hoje eu tenho saudade, tenho o gostinho, o sabor dessa coisa ainda, coisa que eu acho que vocês nem imaginam. Havia tantos angicos no tempo, nesse tempo que nós estamos citando, fazendo esse trabalho aqui, que quando era no período de agosto, setembro, qualquer ferimento que houvesse no pé de angico, ele soltava aquela seiva, e essa seiva ia vir naquela crosta uma resina, ia se juntando, uma resina. Aí agora a gente fazia o quê? Tirava essa resina e comia. Colocava na boca e ia chupando aos poucos. Mas era tudo saboroso. Essa resina, a gente chamava resina de angico. A gente já ia quase todos os dias nesses angicais para colher essas resinas. Era tão saboroso. São coisas do passado, coisas que eu estou contando. Talvez alguém tenha esse mesmo conhecimento, mas creio que são poucos. Pessoas que fez o que eu fiz. Que tudo isso foram riquezas lá do passado, eram riquezas que hoje se tornou pobreza diante da destruição do homem.
não esqueço da resina do angico. Que coisa gostosa, é uma maravilha. Talvez tenha sido até um remédio, né? Digamos assim, demais para a memória, porque tudo isso aí foram destruídos. Infelizmente, essas coisas que nós estamos conversando, as pessoas vão até se perguntar. Muitas pessoas hoje não sabem nem de que se trata, o que é um pé de angico, o que é a resina, que é aquela seiva. De modo especial, o sanguíneo, ele vai lá e rói para sair aquela seiva, com 2, 3 dias eles estão ali comendo. Então é a coisa que eu estou falando aqui da resina do angico. Por quê? Porque havia grandes quantidades de angicos naquela época, de modo especial no terreno do meu avô ali, onde eu morava. Então só trazia riqueza. Tinha aqueles pés de manga, né, natural mesmo, que as pessoas plantavam. E hoje, infelizmente, acabou morrendo de seca, outra destruindo até para fazer o carvão. Então são coisas, né, que foram ricas no nosso passado e que a gente valorizava. Hoje o homem chegou, destruiu, acabou toda aquela riqueza. Ainda bem que fica alguém para contar a história de uma coisa, né, de uma coisa que aconteceu no passado, ou de coisas, relembrar coisas que as pessoas de hoje, de modo especial os jovens, não sabem. Vejo que com toda essa destruição, uma coisa também que perdeu nesse nosso sertão, na nossa caatinga, foi a fauna. Essa sim foi a que mais perdeu, porque havia várias, né, muitas variedades de bichos. Aqui, por exemplo, o papagaio, os maracanãs, o veado caatingueiro, cutia, tatu, várias espécies de tatu, o jacu, marreca, pato, tudo isso havia de fartura, era de bando mesmo. As pombas verdadeiras, tudo isso foi se acabando, foi se afugentando. Também houve esse período aí de 10 anos que quase não choveu, contribuiu muito para essa devastação ou migração das árvores para outras partes aqui do sertão onde tem água. Então tudo isso a gente vê que é pobreza, porque se os rios corressem para ter água para esses bichos, eles não iam entrar em extinção ou se iam migrar. Então tudo isso aí é comum hoje a gente viajar à noite aí nos rincões do nosso município, por muitas horas, você não vê sequer, como era de costume naquela época, um veado caatingueiro atravessar, um tatu, uma raposa, um gambá, um mexila. Tudo isso a gente via. E hoje, infelizmente, você roda a noite toda sem ver sequer um desses bichos, qual citei, que compõem a fauna aqui do nosso sertão. Não só aqui da minha cidade, mas de todo o sertão onde pertence a Caatinga. Nos finais de colheita, digamos assim, naquela palhada, que a gente chamava de palhada, era um final de colheita, onde havia algumas roças que depois colocava gado, o gado quebrava alguns restantes de milho ou de feijão, como tinha na época. É aí onde a gente via a grande diversidade de pombas asa brancas, daquelas outras que a gente chama pomba de bando, dos veados, caatingueiro também nas roças, comendo aquele resto de palhada, de feijão de milho. Então os jacus também, coisas que hoje, né, foram extintas. Era uma riqueza a fauna, muito rica. De modo especial, repito, a asa branca. Também havia muitas outras coisas que compunham essa parte, como o tatu, várias variedades de tatu, tatu-bola, tatu-peba, o verdadeiro chamado aqui. O caititu também, tudo isso. Muitas coisas, o mexila, o tamanduá, muito raro, mas acontecia, né? Tinha. Quero colocar aqui também, falar mais um pouquinho, acrescentar da fauna, da riqueza que havia naquela época. Havia tantas matas de madeiras, matas intocáveis de madeiras que produzia muito oco, e nesses ocos arranchavam as abelhas, a Europa, o jataí, bem lembrado da mandaçaia, porque hoje ela está extinta, muito difícil, e tantas outras, o mandaguari. Tinha várias espécies de abelha, de modo especial a africana, que é a Europa, que a gente chama aqui a Europa, e a jataí. Cortar aquele oco, tirar aquele mel do jataí, um mel adocicado, fino, que as pessoas usavam mais para remédio de recém-nascido. Então, tudo isso são riquezas que ficou no passado. Hoje, para você ver, o jataí até que ainda existe alguns nos barrancos, onde aquelas batatas das plantas se apodreceu, o jataí vai de uma forma ou de outra, entra e faz sua casinha. Ou em alguns pequenos tocos restantes de aroeira que ficou lá, tem alguns
ou Quinhão elas vão e coisa. Para você encontrar uma Europa, essa abelha africana aqui na nossa região hoje, a não ser em alguns apiários, aí em alguns criadores aí, só se for numa loca de pedra, num buraco de tatu, porque infelizmente em oco de árvore já foi o tempo, não existe mais, muito, muito difícil essa mata para que ajudasse a conservar essa espécie de abelha que é a africana, que a gente chama aqui de Europa. Eu me lembro muito bem que quando eu era criança a gente trabalhava junto, eu, meus pais, meus tios também, naquela prática, né, de plantar e limpar de enxada. Era muito bom você cultivar sem nenhum tipo de agrotóxico naquela época. As coisas eram tudo orgânica por si mesma, que as pessoas trabalhavam para o seu consumo e não com aquele intuito de vender para acumular riqueza ou para acumular outros bens. Então as pessoas não tinham aquela ganância de eu vou produzir tanto porque eu preciso vender aquele produto para me comprar um carro. Não, era aquele trabalho formiguinha, era aquele trabalho de produzir organicamente toda a sua produção, desde a mandioca, o feijão e o milho daquela época, que era o mais plantado. Então a gente vivia assim, feliz naquela época ao lado da família, trabalhando juntos, naqueles períodos durante o tempo das águas. Com o passar do tempo foi aumentando, né? Você sabe que a ambição do homem era produzir para adquirir bem. Então foi devastando todas as matas, plantando. Veio também alguns que já tinham a prática de formação de pasto para o gado, embora não fosse muito o gado, mas tinha que ter uma reservinha de pasto, uma roça de capim para as primeiras águas, como se dizia, né? Nas primeiras chuvas. Até a criação do gado naquela época era uma coisa orgânica, era nas capoeiras, nos matos, nas soltas. Então a gente tinha isso aí, você vê que era uma coisa tão agradável, tanto ao homem, ao meio ambiente, que ninguém se desmatava tão quanto hoje para poder plantar capim para criar seu gado. O gado vivia na solta, como se dava o nome naquela época. Então hoje, né, a gente muito se vê aí só roça de capim. Quando não vê alguma recente capoeiras formando, é roça de capim. Quer dizer, o homem está destruindo ainda, continua destruindo e vai destruir, até quando ninguém sabe, porque a ambição do poder aquisitivo é grande. Nunca que ele para e nem contenta com o pouco que tem. Ele quer, enquanto mais ele quer mais. É como dizia Padre Aldo, é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. É só botando e caindo e vai embora. Então chega a tal ponto que é preciso, né, as pessoas se conscientizarem, até por conta da falta de chuva, porque claro que a floresta influencia muito na chuva. Me lembro que alguns anos atrás, quando jorrava esse Rio da Santana, as pessoas, os ribeirinhos, plantavam, cultivavam com aquela água que descia. Às vezes as pessoas tinham um motorzinho e jogavam, outras pessoas usavam uma coisa antiga, uma prática antiga, de ter aquele rego, que é um córrego que eles vão lá no rio e desviam um pouquinho da água, né, sem usar bomba, sem usar motor, sem usar nada. Então, quando se refere aqui à minha comunidade aqui de Santana, era uma comunidade rica, riquíssima. O que consumia na cidade naquela época, eu estou colocando aqui há 30, 40 anos atrás, vinha tudo aqui da Santana. Tudo era produzido na Santana, com exceção de algumas coisas que produziam no sul, como a banana, uma batatinha, essas coisas. Então tudo era produzido aqui nessa comunidade de Santana. Era um lugar rico, de terras férteis, pessoas que trabalhavam, sabiam cultivar, né, a terra, mesmo que fosse irrigando, mas sabiam cultivar. Então hoje, eu repito, com a canalização dessas águas do rio, desviando para as comunidades, então acabou essa prática de produzir, de irrigar na Santana, acabou. Ainda restam alguns que fizeram poço artesiano, que tem água. Quem não fez, não tem como irrigar, que acabou a água do rio. Então havia a fartura nessa época, através da água do rio. Mas não sei se é porque as pessoas ou trabalhavam pouco, ou sabia trabalhar, ou não tinha tanta aquela ganância de produzir para adquirir poder aquisitivo. Então as pessoas trabalhavam sem orgulho, focando naquilo para produzir, para tirar o alimento, a sobrevivência. Então é uma coisa muito boa, foi muito boa. Isso aí,
Infelizmente hoje a Santana produz muito pouco, pouquíssimo, porque só quem tem poço artesiano, porque a água do rio foi tudo desviada, infelizmente, né? Então não tem mais como produzir. No final da década de 70, início da década de 80, chegou aqui para nós, no nosso sertão, a cultura do algodão. E trouxe para quem estava cultivando na época, dizem, entre aspas, né, riqueza. E as pessoas começaram a devastar suas terras, suas matas, com seus maquinários pesados, para fazer, né, o plantio do algodão. Só que esse algodão, essa lavoura, essa cultura que prometia essa riqueza, não tinha, porque a maior riqueza seria se não tivesse desmatado, acabado com as matas nativas desse bioma, desse sertão, para a cultura do algodão. Porque a gente vê hoje, tantos anos depois, ou antes também, alguns anos depois do aparecimento da cultura do algodão, houve aí sim a pobreza, porque as pessoas desmatavam, aravam suas terras todo ano, até 2 vezes por ano, plantando o algodão. E o pior, que cada vez mais, cada ano que se passava com a aração das terras, se de modo especial se fosse num lugar inclinado, a enxurrada ia levando a terra para fazer nos assoreamentos, nos grandes rios ou nos pequenos rios, como foi matando. Então isso aí foi uma da destruição aqui desse sertão, uma das, porque mais na frente eu vou citar outras, que começou por aí. Então depois que, no final da década de 90, para o início dos anos 2000, houve uma praga devastadora chamada o bicudo. Essa devastou em toda a nossa região a cultura do algodão. Não em si o pé, mas que não deixava produzir. Então aí já começou essa pobreza. Muitas pessoas abandonaram suas terras, aquelas que tinham desmatado as terras, abandonaram, deixando elas improdutivas, elas nuas, descalvadas, sem proteção nenhuma. Então depois as pessoas, não tendo alternativa, migraram para uma cultura mais devastadora ainda da caatinga, das matas restantes, que foi a extração do carvão vegetal. Essa sim contribuiu para a morte de toda a nossa mata que tinha aqui na época. Então, porque enquanto mais a mata fosse grossa, o madeiramento grosso, como um aroeira, umburana, umbuzeiro, infelizmente até os umbuzeiros foram devastados, porque segundo eles, era o que mais produzia o carvão na fornalha, era o umbuzeiro e a umburana. Então por isso aí se foi, as pessoas desmatando suas terras, suas matas, mata nativa, como era antigamente, como aqui na nossa região havia muitas, desmatando. Aí, iludido com essa tal riqueza que o carvão trazia, foram se desmatando. E vendendo seu carvão, criando riquezas para as metalúrgicas, e o sertão ficando pobre, cada vez mais pobre. Chegou à conclusão, naquela época, de que o cerco ao carvão foi tão grande, tão devastador, que depois que destruiu todas suas matas, as pessoas abandonaram suas terras. Abandonaram, não venderam, abandonaram. Eu tirei o que eu queria, foi a madeira. Foi a madeira para extrair o carvão. Eu tirei, vendi e pronto, ficou a terra nua lá. Muito triste ver essa cena, como eu presenciei muitas vezes aqui nesse baixio, que é o lugar onde mais se produziu carvão, né? Foi a segunda devastação da nossa caatinga, desse bioma, desse riquíssimo bioma. Então esse fator foi o mais devastador. E por aí seguiu as consequências do desmate. As pessoas abandonaram, né, seus campos e migraram para a cidade, deixando tudo, as roças lá aleatoriamente. Não tem cerca, nem madeira, nem floresta, nem nada. Hoje, depois de passar muito tempo, que a floresta por si mesma, sem interferência do ser humano, ela está se recuperando. Por quê? Se você for nesses baixios, já existe algum lugar que é a chamada capoeira,
está se revestindo por ela mesma. Então, se o homem que tanto destruiu, se ele não mais interferir nesse mato, nessa capoeira que está se emergindo na floresta, que está se cobrindo a terra pelada, a terra descalvada, então se o homem não interferir, por si só, vai demorar, mas ela vai recuperar com o tempo. Nunca que aos meus 60 anos eu vou ver uma mata dessa se tornar aquela mata nativa, claro que nunca mais. Mas sim, se o homem não interferir, ela vai recuperar um pouco. Na destruição das matas, isso veio desde o início, que eu já disse, do plantio do algodão. Então veio desmatando e foi aparecendo aqueles lugares que eu chamo de feridas, no meio das roças, das propriedades, onde não nascia mais nem sequer um pezinho de mata. Então isso aí já foi o primeiro sinal do que seria essa devastação, né? As feridas na terra que não tem mais remédio. Mesmo que o tempo passa, mas você pode ver aqui e ali, tem muitos lugares desses que não cicatrizam mais, são feridas cicatrizáveis. Então, por isso aí começou. Esse aí foi o fator principal, porque antes, se eu derrubasse a roça através do corte das madeiras com o machado, 2, 3 anos depois de abandonar aquela área, as árvores por si se brotavam, elas não morriam, né? Eu fazia só a poda, elas não morriam, alguns pés morriam. E quando o desmatamento, todas as árvores eram arrancadas pelas raízes. Então causava assim esse grande impacto de destruição, que foi da própria natureza aí, do homem, causado pelo homem destruindo assim. Então eu fui ali num lugar chamado Cacimba, que de cá, se você passar da pista e olhar, não fica tão longe, você vê lá ao longe, você vê no morro, lá no alto, um lugar devastado por isso, no morro, no alto, sem ter um pé de nada. Então o homem derrubou a mata e lá causou esse estrago ambiental. Até que eu fui lá, fiz as fotos, né, para mostrar. Tá lá, a terrona descalvada, só a terra, o sol e as pedras. Então tudo isso aí foi vindo da cultura do algodão, depois sucessivamente a cultura, a extração do carvão. Toda essa prática que veio fazendo causou essa grande devastação, com o intuito de poder aquisitivo. E hoje, resumindo, os ricos, infelizmente, o que era rico era as matas, que trazia tudo isso era as matas. Derrubaram, hoje está o nosso sertão aqui, muito pobre, uma caatinga, né, à mercê do poder público, digamos assim. Um fator também que hoje nossos rios, nossos riachos, os que não morreram estão morrendo. Isso com certeza. Estou falando isso, conhecimento do riacho aqui da minha cidade, em Riacho Santana, no sudoeste da Bahia. Existe um rio, ou existia um riacho que jorrava secas águas de outubro a outubro e hoje praticamente secou. Praticamente não, secou, só tem água na nascente, bem próxima à nascente, onde fizeram uma barragem muito grande para captar a água para levar para a cidade e levar para todas as comunidades da zona rural do nosso município. Agora, o que mais causou também o impacto a morte, o que mais levou à morte desses rios, desses riachos, então quanto estou referindo o meu aqui da minha cidade, além do desmatamento desordenado, da queima de mata, me lembro que à beira do rio, as margens dos rios da Santana, quando tinha esse rio, que eu posso dizer assim, quando tinha porque já é morto, havia muitas plantações, muita plantação de árvore, por exemplo, os pés de jatobá. Pés de jatobá que ao longo do tempo foram se transformando em carros de boi naquela época. Estou falando aqui agora de uma coisa de 30, 40 anos atrás. Então era tão lindo ver aquele jatobá à beira do rio e hoje já não existe mais. Nem as gamileiras, nem os pés de mangueira morreram tudo. Por quê? Porque desviaram a água. O que contribuiu para isso aí, além da devastação, da desmatação, do desmatamento e de muitos tipos de agrotóxicos, para que esses rios acabassem, foi, sem dúvida, o que eu vou colocar, foi sem dúvida a
tirada de água, a canalização de água desses pequenos riachos para levar para todas as comunidades, ou quase todas as comunidades. Aqui estou referindo ao meu município, de quase todas as comunidades aqui do meu município. Por quê? Porque quando a água, veja só, quando a água estava lá no rio, o riacho jorrando, como na minha cidade jorrava, muitos e muitos quilômetros, então essa água estava lá. Quando eu morava nos Gatos, até o início dos anos 80, a gente saía de lá dos Gatos para ir até a Santana, até no rio, lavar roupa. Ia pegar água para beber. Quer dizer, ali no rio, lavava a roupa, a água se escorria e ela mesma se encaminhava de purificar ao longo do seu percurso. E aí a água para beber era lá. Então, eu não ia, de modo especial, desperdiçar água. Hoje, com essa água encanada, que hoje chega em quase todas as comunidades, se bem que está encurtando cada vez mais por conta da falta de água no riacho. Então, se eu hoje tenho na minha casa, vejam bem, se é ou não verdade para contribuir para matar cada vez mais o rio. Se hoje eu tenho água dentro da minha casa, eu vou gastar ali 20 litros de água para tomar um banho, outras pessoas gastam essa mesma coisa, já está desperdiçando. Se eu for escovar meus dentes, eu vou gastar 1 ou 2 litros de água com a torneira aberta, já estou desperdiçando. Se eu vou dar uma descarga, 18 litros de água, ou com uma descarga é até mais. E por aí vai, se for lavar uns pratos, é torneira aberta, enquanto houver prato para lavar. Então são todos esses fatores que contribuíram para matar os rios. É bom você ter água encanada na sua casa, em qualquer lugar da comunidade, mas tem que usar também, tem que ter consciência no uso, para não gastar desnecessariamente essa água. Então todos esses são fatores que contribuíram para a morte dos rios. Por quê? Quando eu saía dos Gatos, que ia lá tomar um banho, a mãe ia lavar roupa, que eu ia com ela, pronto, também ficava, eu não ia trazer água. E hoje, para lavar a roupa aqui em casa, eu tenho água em abundância, eu posso usar e abusar, desde que eu tenha condições de pagar a taxa, o relógio, né? Então ninguém vai me reclamar, eu vou usar. Então tudo isso aí é um fator, sinceramente, que contribuiu e matou e está matando cada vez mais. Não só o meu rio aqui de Riacho Santana, mas tão quanto os outros. O que a gente mais espera, não só eu, que tem tantas outras pessoas que esperam, é que o homem respeite também, né, um pouco as matas, respeita a caatinga, trabalha de forma exemplar, que tenha conhecimento daquilo que está fazendo para não destruir e acabar com esse resto de caatinga. Então, se ele não quer, se o homem, aqui de modo especial, os governos, tanto federal, estadual ou municipal, se não quiserem fazer algo pela caatinga, fazer algum tipo de reflorestamento, porque até então aqui nesse nosso sertão tem que ser feito no período de outubro a março, no máximo, porque é o período das águas. Se esses 3 poderes que mais pode interferir, pode ajudar, pode criar leis para que aconteça, se eles não quiserem fazer nada, que só faz proteger, que não deixe o homem desmatar, que cada proprietário tem como 20% de sua propriedade legal, muito, muito pouco, porque se eu tenho uma propriedade aqui com 200 hectares, eu vou tirar 20 hectares de mato em cima de um morro, o morro ninguém pode mais se desmatar. Então, se o homem não quiser fazer nada para ajudar, se os governos não quiserem fazer, que deixe a natureza por si mesma recuperar. Então, que eu tenho certeza que com o passar dos anos, daqui 10, 20, 30 anos, essa natureza, essas árvores, essa caatinga vai estar sempre mais ativa, ela vai estar sempre mais de pé, com sua riqueza natural, que são as madeiras, as matas. É tanto que, se você olhar hoje aqui, 21 de setembro de 2024, se você olhar, amanhã começa a primavera, roda aqui para você ver a caatinga, como se diz, como descreveu Graciliano Ramos em seu livro Vidas Secas, a caatinga rala e cinzenta, mas ela esconde uma riqueza incalculável. Então é isso, o que eu espero é isso, que o homem conscientize do seu trabalho, que conscientize do seu desmatamento, que não seja ambicioso no poder aquisitivo, porque a maior riqueza
é ver essa floresta aí de pé. Como se diz alguns ambientalistas, que se você quiser ganhar dinheiro, que plante árvore. Se não me engano, o próprio Nelson me disse isso um dia. Então, se a árvore te traz dinheiro, vamos preservar, que você tem um futuro garantido aqui. E não só você, mas toda a nossa população, o clima te agradece se você respeitar. Então, eu estou falando isso, mas precisa ter leis para proteger esse nosso bioma. A gente vê hoje as redes sociais mostrarem, né, toda hora e todo dia o fogo que está se alastrando em São Paulo, Mato Grosso, né, e ainda mais no nosso bioma. Graças a Deus ainda existe essa preservação em relação ao fogo, porque poucos os incêndios aqui até então, né? A gente sabe que na região oeste de Barreiras, que já pega parte do Cerrado, lá o fogo, os incêndios são mais provocativos e mais frequentes. Então, se nós estamos aqui falando desse bioma, dessa caatinga, tantos outros biomas que existem, como e suas diversidades, como no Amazonas, os pântanos, né? O Pantanal e outros aí. Então, todos eles trazem sua riqueza. Agora, o nosso sertão, esse nosso bioma, é um dos mais ricos que existe. É tanto que, se você olhar aqui ao meu lado, eu tenho ao todo uns 140 pés de umbuzeiro. Tem pés de umbu que eu molhei 5, só para você ter noção, molhei 5 pés de umbu. Eles floriram pouco e revestiram-se de folha, né, de folha verde. Está revestido, como posso mostrar detrás do pé de manga. Mas é o seguinte, aqueles que eu não molhei, floriu mais do que o que eu molhei. Então você vê a riqueza da nossa flora e também desse nosso sertão, que é essa caatinga. E o umbuzeiro é como a árvore símbolo desse sertão, sem dúvida. As pessoas falam juazeiro, que passa verde o tempo todo, mas o umbuzeiro é a árvore mais poderosa que tem, porque ela é natural, ela é como se fosse aquelas laucameira, coisa assim, que é resistente. Então, o umbuzeiro é o gigante mesmo do sertão. É tanto que eu me apaixonei pela cultura do umbu em relação à preservação. E outra coisa, quando eu fiz uma viagemzinha numa determinada comunidade, final de setembro, início de outubro, o verde que eu via era um salpicado de verde de juazeiro, no meio daquela caatinga seca, as pastagens secas e as terras escaldantes. Então, em cada casa que eu passava havia 3, 4 pés de umbu. Não tinha uma folha sequer, mas estava alvinho de flor. Então isso me chamou a atenção. E vejamos aí o potencial que tem esse nosso sertão, o potencial que tem esse bioma chamado caatinga. Quero aqui deixar bem claro que para o homem produzir, não é preciso destruir tanto quanto estamos destruindo. É preciso preservar. Se eu posso cultivar, hoje eu estou mexendo aqui no meu terreno com 5 hectares, não estou produzindo quase nada. Se eu cultivar, dedicar a um só hectare, eu vou trabalhar menos e produzir mais. Eis a questão, é isso aí. Não adianta devastar, não adianta destruir as matas. Existem alguns projetos, alguns, quando eu colocar alguns, mas muito pouco, dos governos, do federal, do estadual, para um reflorestamento. Pega o quê? 100 mudas de uma planta que não é regional, uma planta que não é adaptada à caatinga, de uma planta que não faz parte desse bioma, e toma, planta. Ele só vai te dar a muda e dizer planta, mas não vai te ensinar como ela vai adaptar, não vai te ensinar como irrigar, não vai te ensinar ou te dar assistência, né, técnica para que isso aconteça. Então fica aí que para produzir muito não precisa destruir a natureza, de modo especial esse bioma que leva dezenas de centenas para se tornar mata, essa caatinga, né, para se tornar uma mata. Então fica esse exemplo e que os jovens possam se conscientizar, que passa também a ter gosto de conhecer esse bioma, não só o da caatinga, mas tantos outros biomas que nós temos nesse nosso Brasil, que passa a conhecer, que passa a cuidar e que passa a preservar, cuidar muito bem, porque sem ela, a natureza, as árvores, a mata, os rios, o nosso
bioma, tanto o nosso aqui do sertão, da Bahia, que é a Caatinga, tão quanto os outros, vão cada vez mais se tornar pobres diante da ação destruidora do homem. É preciso conscientizar, é preciso que as escolas também, que crie lei também, que essas leis venham de cima para engajar a escola, para que as escolas passem a ensinar os jovens, os estudantes a cultivar, porque hoje existe aqui em nossa cidade os IFES, que as escolas, né, os Instituto Federal, que já é um bom começo. Temos aqui na nossa cidade, espalhado no nosso sertão, as escolas, famílias agrícolas, que com todo sacrifício, coloca ainda esse jovem, incentivando, motivando esse jovem a plantar, a voltar para as suas comunidades, para colocar em prática aquilo que aprendeu nas escolas técnicas das famílias agrícolas. Fica esse exemplo aí aos jovens, às pessoas, né, de modo especial, as autoridades também, né, os governos, que incentive, que crie leis, mas também que incentive o homem do campo a trabalhar de forma certa, correta, a preservar seu meio ambiente. Uma coisa que eu quero colocar, que é destruidora também, muitos tipos de agrotóxicos, de modo especial uns que chamam aqui dessecante, que mata os matos. Então é preciso usar esses aí, mas com consciência, porque são destruidores de tudo. Essa é uma das causas também que destrói. É o uso exagerado desses agrotóxicos, desses comprimentos aí, desses dessecantes, desses venenos que matam os matos. Então, de tudo isso é preciso a gente conscientizar que está acabando. A gente vê, como já foi cientificamente colocado, que alguns desses produtos que eles usam para dessecar o mato é o causador de grande parte dos cânceres que estão acontecendo no mundo. Já foi provado cientificamente. Então, é hora de parar, é hora de construir e não de destruir. Mas para isso, eu repito em todas as palavras que eu vou dizer, é preciso incentivo dos governos federal, estadual e municipal, para que dê oportunidade ao homem do campo plantar a sua lavoura, cuidar de forma adequada e consciente, para que esse nosso bioma continue vivo para fornecer muito e muito às futuras gerações desse nosso mundo, porque aqui nós somos passageiros. Se nós destruir tudo, como estamos destruindo, e as gerações futuras vão conhecer, algumas coisas que eu citei aqui já não existe mais, as pessoas não têm conhecimento, e daqui a 20, 30, 50 anos, o que existe hoje vai ser desconhecido para muitos jovens que aqui estão, né, no mundo de hoje. Então é preciso também respeitar e conscientizar a nós mesmos que nós não somos donos desse mundo, nós somos passageiros e que temos que respeitar o direito de outras pessoas a adquirir vida saudável. E tudo isso depende da própria natureza, desse bioma, dessa caatinga. E em outras partes dos seus biomas também. É preciso defender, é preciso cuidar. Como o Nelson defende, o Nelson cuida, o Nelson está palestrando, incentivando, motivando as pessoas a cuidarem, a dedicar. O Nelson está ensinando as pessoas a trabalharem. E, quer dizer, é preciso voltar, regredir ao tempo? Não. É preciso saber produzir. Mas se soubéssemos produzir com consciência, a natureza com certeza agradeceria.